saia das redes sociais e vai educar seu filho. Nós estamos passando por um momento muito delicado em relação a alguns valores e princípios que essa nova geração perdeu ao longo do tempo, e nós vemos que são valores e princípios muito importantes para a nossa convivência em sociedade até mesmo. Olha, é sempre muito normal que uma geração ela reclame da outra. E a gente sempre vai ver isso. A geração antes de mim vai sempre dizer que na época deles os filhos eram mais obedientes, as coisas eram mais fáceis, mais baratas, as pessoas tinham mais tempo e por aí vai. A minha geração também vai reclamar da próxima geração e assim por diante. E as gerações antes dessas também reclamaram. E sempre vai ter isso, né? Sempre vai ter essa coisa de comparação, as músicas que se tornaram mais banais, ou a arte, enfim, sempre teremos esse tipo de discussão. No entanto, eu, como professora, ao longo da minha trajetória aí, lidando com adolescentes, pais e também observando de forma geral nas redes sociais, sabe? Porque, graças a Deus, eu tenho, assim, ó, alunos e pais de alunos maravilhosos. Só que, quando a gente é professora, a gente também conversa com outros professores de outras escolas, a gente também vê muitas notícias aí nas redes sociais e a gente vai percebendo o quanto, né, os adolescentes de hoje em dia, eles têm perdido assim, ó, qualidades que são fundamentais na vida em sociedade. E essa questão, né, dessas qualidades, desses princípios, desses valores, a gente tem que lembrar que elas deveriam ser ensinadas pela minha geração. Então é a minha geração que errou em algum momento na hora de educar os seus filhos, porque eu vejo que é o que eu falei, né? Sempre uma geração vai reclamar da outra. Mas o que a gente tem que ter em mente em relação a isso é que a nova geração foi educada e criada pela minha geração. A minha geração foi criada e educada pela geração passada, que inclusive reclamava dessa geração aqui agora. Então a gente percebe que, por mais que haja essa reclamação, a gente tem que lembrar que essa geração agora ela está sendo educada por todos nós. Existem alguns itens que eu quero abordar aqui com vocês para falar a respeito de coisas que eu acho que vai se perdendo ao longo do tempo, e uma das coisas é a respeito de sobrar coisas e faltar presença, né? Presença assim, ó, mesmo, sabe? De tempo de qualidade com os filhos. Eu vejo que as pessoas elas dão muitas coisas para os filhos, elas dão aí celulares, né, vários eletrônicos, roupa, sapato, elas estão sempre enchendo os filhos com algum tipo de coisa e elas não estão dando aquilo que há de maior valor que elas poderiam dar, que é a presença, né, que é o tempo de qualidade passando com esses filhos, passando com essas crianças, com esses adolescentes. E, gente, essas coisas, elas não vão suprir a falta que você faz. Atualmente, a maioria dos pais, ambos inclusive, trabalham fora de casa até para questão de sustentar a família e tudo, as coisas são mais caras, você quer dar um conforto maior ali para sua família, então o que antes, né, antigamente a mulher ficava em casa para cuidar dessa coisa dos filhos, né, para estar ali presente, agora ela tem uma jornada muito maior de trabalho, né, ainda maior do que ela já tinha, então ela sai todos os dias para trabalhar e olha, não é só responsabilidade da mãe, é de ambos, não importa o quanto eles trabalhem fora, quando você chega em casa, você tem que ter esse tempo de qualidade. Só que aí, muitas das vezes, as pessoas vão perceber que não deu esse tempo de qualidade para os filhos quando as coisas já desandaram. Quando, de repente, você vê que você está vivendo com um estranho dentro de casa. Você olha e você fala, gente, mas eu não estou reconhecendo o meu filho. Mas é óbvio que não está. Muitas das vezes, você não passou o tempo, você não escutou, você não teve essa proximidade com ele e é normal que agora você não reconheça mesmo. Outra questão é, você não é amiguinho do seu filho. Eu vejo muitos pais com uma carência imensa, assim, ó. E aí eles querem ser amiguinho do filho, coleguinha do filho. Não, se coloque no seu lugar. Você é pai, você é mãe, você é autoridade dentro da sua casa e você tem que se portar como tal. Isso não quer dizer autoritarismo, não quer dizer que você tem que ser aquela pessoa carrasca dentro de casa, mas quer dizer que você tem que tomar para si a autoridade que tem em você, porque você é ali o responsável por aquela
naquela família, né? O seu filho, ele é um adolescente, ele é uma criança, ele não é responsável por si mesmo, você é responsável por eles. E como responsável, você tem que se colocar nesse papel. Isso não quer dizer que vocês não podem fazer coisas juntos, que vocês não podem conversar sobre várias coisas, mas você não é coleguinha dele, você não é amiguinho dele, você é o pai, a mãe, a autoridade ali dentro daquela casa. E eu vejo que muitos pais, eles se perdem nessa questão da autoridade, sabe? Eles colocam assim, ó, essa responsabilidade na mão de várias outras pessoas, ou às vezes eles não colocam limite nessa relação, e aí o que nós temos é crianças e adolescentes chantageando seus próprios pais e eles caindo nessa chantagem. E aí, em relação a isso, o que eu posso falar é lide com a sua carência antes de ter filhos. Sabe, você não tem um filho para ser seu amigo, você tem um filho para você criá-lo e educá-lo da melhor forma possível. Ele vai estar sempre ali com você, vocês podem sair juntos, vocês podem ser parceiros, mas você não é coleguinha, né? Então se coloque no seu lugar, lide com a sua carência antes, porque o que eu vejo também é um dos pontos, às vezes isso é mais nítido quando o casal se separa, mas não somente, sabe? O casal se separa e aí fica um querendo suprir a falta do outro, né? Às vezes o pai busca somente nos finais de semana, e aí é lógico, se você busca no final de semana, né, tudo é ali muito tranquilo às vezes, né, não tem muitas responsabilidades, horários e tudo, e aí a mãe que se vê na posição daquela, né, do dia a dia, começa a deixar a sua responsabilidade, começa a deixar de pôr limite também, porque ela acha que com o pai é só diversão e com ela está sendo só a responsabilidade, né, as coisas chatas do dia a dia, e às vezes os filhos, né, vão trazer isso e elas se sentem culpadas. O que não deveria ser, né? Ambos devem dar educação para os seus filhos, ambos devem dar limite, né? A gente sabe disso, mas muitas vezes na prática não é isso que acontece. E aí eu disse que isso a gente vê nitidamente, às vezes, e não todos os casais, mas às vezes a gente vê isso nitidamente quando os casais se separam. Mas muitas das vezes os casais estão ali juntos dentro de casa e não sabem lidar com essa carência e acham que o filho não vai gostar mais deles, sabe? O que é uma coisa absurda, porque eu e você, né, nós tivemos ali os nossos limites, nós tínhamos as nossas obrigações e nós não deixamos de gostar dos nossos pais por isso, né? Então a gente tem que aprender a lidar com essa carência. Outra coisa que é muito importante falar é a respeito de que o amor, ele requer limite. E, gente, onde há falta de limite, na verdade, não existe amor, né? O amor é realmente por limite. E você tem que saber lidar, se impor e saber o que é bom ou não para o seu filho. Às vezes eu vejo assim, ó, crianças, adolescentes que falam: ah, não, eu posso fazer tudo. Mas será que esse fazer tudo, né? Será que ficar o dia inteiro fora de casa, será que isso é bom para essa criança? Né? Os perigos que ela está correndo. Ah, minha mãe e meu pai não tá nem aí. Mas esse não tá nem aí, será que isso é demonstração de amor? Né? Porque para mim, eu acho que amor é muito mais aquela pessoa que fala: não, você não vai sair esse final de semana, você vai ficar aqui, você vai estudar. Por quê? Porque aquela mãe que não deixou o filho ir lá jogar na rua o final de semana e colocou ele para estudar, ela está preocupando com o futuro dele. Muitas das vezes, esse adolescente, essa criança não vai perceber isso ali naquela hora, né? Porque ela está vendo coleguinha na rua o dia inteiro, os pais que não estão nem aí, aí ele vai falar: ah, mas fulano, tá, você não é fulano. Né? Coloque isso na cabeça do seu filho. Você não é fulano, eu não sou o pai dele, eu não sou a mãe dele, eu sou a sua mãe, o seu pai, e você vai ter limite, você vai fazer as obrigações que devem ser feitas. Porque, na verdade, essa pessoa que coloca limite, ela está muito preocupada com o futuro dessa criança, desse adolescente. E isso sim é amor. Né? Então, amor é colocar limite. Né? Aquela coisa que beleza, você não coloca limite e você fala: ah, tudo bem, meu filho pode comer doce o dia todo. No final do dia ele está ali com dor de barriga. E aí?
Né? Que tipo de amor é esse? A pessoa que coloca limite, não, na hora de almoçar é o almoço que você vai comer, né? Com tudo que você precisa para crescer com saúde. E aí essa pessoa está preocupada porque ela sabe que lá no futuro isso vai ter resultados e resultados positivos, né? Não quer dizer que essa pessoa nunca, que essa criança, esse adolescente nunca vai adoecer, mas quer dizer que você está preocupando com a saúde dela, que você está colocando ali coisas saudáveis para ela comer. E se você não colocasse limite, isso na verdade é falta de amor, porque você sabe que os resultados eles podem ser negativos. Outra coisa que é bom a gente lembrar é que falta de educação é feio em qualquer idade. Muitas das vezes o que acontece é que as pessoas só vão tentar lidar com algumas coisas quando a criança já virou um adolescente. E aí eles não têm mais controle sobre essa criança, né? Ela cresceu e aí o controle fica muito difícil e fica difícil você lidar. Quantas vezes eu já vi, assim, ó, pessoas próximas a mim que têm filhos e você vê a criança xingar a própria mãe, o próprio pai, bater, dar birra, né? Na frente dos outros, inclusive, supermercados e por aí vai. E os pais não colocam limite. E aí acha que é bonitinho xingar, acha que não tem que educar. Ah, não, mas é muito pequeno, ele não sabe o que está falando. Sabe, por que a criança te xinga? Sabe quando que ela não sabe? Quando ela te xinga brincando, né? Quando, sei lá, ela tá brincando ali e ela fala um palavrão fora do contexto da brincadeira. Aí você fala, ela certamente ouviu em algum lugar e ela tá repetindo para mim. Aí você para, explica que aquilo é feio, né? E tudo. Mas quando ela tá com raiva, né? Quando ela tá ali frustrada porque algo não saiu do jeito que ela quer e ela te xinga, ela sabe muito bem que aquilo não é uma coisa, né? Não é uma palavra bonita. Ela pode não entender o significado daquela palavra, mas ela tem noção de que aquilo não é uma coisa boa, né? Então a gente tem que lembrar que xingamentos, palavrão, né, responder, falta de educação, todas essas coisas são feios em qualquer idade, sabe? E você tem que educar o seu filho desde criança, porque quando ele chegar na adolescência, você perde a mão, né? Você não tem mais controle sobre ele. Você passou ali, deixou a infância inteira correr solta e agora você quer puxar, vai ser muito mais difícil. E olha, não é impossível. Se você está me vendo aí, né, e você tem adolescentes dentro de casa que estão dando trabalho, saiba que não é impossível também não. Você pode, desde agora, colocar limites dentro da sua casa. Esses limites, gente, eles são extremamente importantes para o futuro, né, para o futuro dele. Crianças, adolescentes que crescem sem limite, e aí quando chegar no mercado de trabalho? Né? Será que vão ser bons profissionais? Isso é uma pergunta. Né? O seu filho não tem respeito por você, ele sai a hora que quer, ele faz o que quer, e quando chegar a vez dele entrar no mercado de trabalho? E quando for a vez dele tentar uma faculdade? Né? Será que ele vai conseguir entrar naquele curso que ele tanto quer? Porque, gente, de verdade, o que eu imagino é que a gente tem que criar essa criança e esse adolescente para que, no futuro, ele seja exatamente aquilo que ele sempre sonhou em questão de profissão. Sabe, que ele possa fazer a faculdade que ele desejar, que ele possa se tornar um excelente profissional. E se ele quiser empreender também, que ele seja um excelente empreendedor, mas que ele seja uma pessoa honesta, que ele seja uma pessoa perseverante, por aí vai. Olha, o ponto que eu vou falar agora, ele é muito importante, que é a respeito de você não tentar sanar os seus traumas de adolescente no seu filho. O que eu quero dizer com isso? Talvez você passou por algumas dificuldades aí, alguns traumas, e agora você quer, antes mesmo do seu filho poder passar por algo parecido, você quer tentar sanar isso na vida dele, sem que haja necessidade. E, gente, muitas das vezes ele nem vai passar por nada do que você passou, né? Então vem a questão, né, lá das coisas, né? Que a pessoa sobrecarrega os filhos com coisas, roupas, sapatos, eletrônicos, e aí na época que você era criança e adolescente, você tinha, às vezes, vontade de muitas coisas. Você passou, às vezes, até mesmo necessidade. E aí você quer compensar isso na vida do seu filho. E muitas das vezes, esse filho, ele nem vai dar o devido valor nessas coisas, porque elas vêm muito fáceis, elas vêm muito de mão beijada. E aí nós temos lá o filho que ele não ajuda em casa,
mas mesmo assim ele tem tudo que quer. Nós temos o filho que ele é respondão, sem educação, e mesmo assim está ganhando todas essas coisas. E talvez, será que não era melhor você dar um passo atrás, né? E deixar de suprir tanto? Lógico, as coisas essenciais, tudo bem. Mas eu falo assim, ó, o menino ele quer um tênis novo, mas ele não arruma nem a cama dele. Meu filho, olha, se você quer um tênis novo, você tem que começar a manter o seu quarto organizado, sabe? Coisas do tipo. Você não tem que tentar suprir um trauma seu, que é o fato de que você passou necessidade ou passou vontade de coisas e você suprir dando tudo que o seu filho quer. E as coisas começam a ser entediantes. E as coisas começam a não ter valor. E aí a gente vê, né? Eu vejo muito assim, ó, adolescentes que deixam o celular cair, quebrar, estraga. As telas estão todas trincadas. E aí você pensa, gente, eu tenho o meu celular desde janeiro. Ele nunca caiu. Nunca caiu. Desde janeiro, gente, tem base uma coisa dessa, né? E o meu celular antes desse, eu tinha um XR, da época que lançou o XR até janeiro, né? Na verdade, até dezembro, né, do ano passado, eu fiquei com ele, sabe? E ele deve ter caído, tipo, umas 2 vezes somente. Tela, tipo película, gente, eu praticamente quase não troquei película do meu celular. Eu devo ter trocado umas 3 vezes no máximo. Desse celular aqui meu mesmo, eu não troquei película dele, sabe? Então, a gente vê que eu, por exemplo, eu sei o valor das coisas que eu tenho, né? Eu dou valor nas minhas coisas. E a gente vê que os adolescentes muitas das vezes não dão, porque as coisas vêm com muita facilidade. Você quebra a tela hoje, você ganha um celular novo amanhã. Então, qual a dificuldade nisso, né? As coisas vêm muito de mão beijada. Outro ponto a respeito de sanar, né, traumas que as pessoas nem têm, vem também na questão da escola. Você teve ali professores carrascos, de repente, né? Passou por algumas coisas na época da escola, e aí você quer achar que a escola é, tipo, inimiga do seu filho, que a escola, que os professores, né, são inimigos do seu filho, quando na verdade não. Gente, o professor, eu como professora, né, na escola, eu tô ali para ajudar o meu aluno a aprender um conteúdo que lá na frente ele vai precisar, inclusive. Eu não sou inimiga do menino, né? Eu não sou inimiga do meu aluno. Só que aí a gente tem que lembrar que na escola existe disciplina, existem regras, e essas regras, se eles aprenderem a cumprir, isso é uma coisa que já te prepara para o mercado de trabalho lá na frente. Gente, porque pensa o seguinte: na escola, e ela foi projetada mesmo, né? Se você for buscar aí, a escola pública, ela foi projetada exatamente para preparar esse aluno para o mercado de trabalho. Então, veja bem, um trabalho que ele tem que entregar em uma determinada data, quando ele chegar lá no mercado de trabalho, ele não vai ter coisas que ele vai ter data para entregar? E se ele não entregar, né? Se ele foi sempre aquele aluno que não entrega as coisas na data, e aí o professor deixou e passava a mão na cabeça, entrega quando quer, o que, que vai acontecer lá no mercado de trabalho? Você acha que o chefe dele vai achar que está tudo bem? Chegou o dia dele apresentar, né, alguma coisa, um projeto, algo para a empresa. Você acha que ele vai chegar lá de mão banana e falar, esqueci, e está tudo bem? Né? Então, a gente tem que entender que a escola está ali para ajudar o seu filho, que o professor está ali para ajudá-lo, né? E você não tem que colocar ele como seu inimigo. Seja o mais próximo da escola que você puder, sabe? Seja o mais próximo do professor que você puder. Vá sempre na escola do seu filho e saiba como que ele tem se comportado ali, né? E coloque limites nele, sabe? Porque é isso que vai influenciar no futuro dele. Então, quando eu falo, a chamada desse vídeo foi a respeito de saia das redes sociais e eduque seu filho, é porque muitas das vezes que a gente vê as pessoas, os pais que chegam em casa, põe a cara no celular, né? Vai ver as redes sociais, porque passou o dia inteiro trabalhando, né? E trabalhou muito, por sinal. E aí eles não têm tempo para os filhos dele. Quantas e quantas vezes eu já vi na porta da rua, né, na porta da casa das pessoas, a mulher tá lá, né, mexendo no celular, ou o homem tá lá mexendo no celular e a criança brincando sozinha. Você acha que você está passando um tempo de qualidade com ele?
né? Tá sentado à mesa e tá ali com o celular, passando, comendo, e você não tá nem olhando para a cara, né, para o rosto das pessoas que tá ali com você. Então é importante a gente dedicar o bem mais precioso, como eu falei, o bem mais precioso que nós temos para dar para alguém é o tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade a gente tem perdido nas redes sociais. E mais uma vez, saia das redes sociais, eduque seus filhos, passe tempo com eles, para que a gente não tenha que ficar aí reclamando da próxima geração. Porque é o que eu falo, a próxima geração é educada por nós, né? E a outra vai ser educada por eles e assim sucessivamente. Se você gostou desse bate-papo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos continuar esse assunto aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.